da equipe de financiamento bancário, repasse, como a gente chama aqui. Obrigada, Dani. Daqui a pouco a Dani volta para dar mais informações para vocês. Mas eu queria dizer que, além da Dani, a gente também tem aqui o Rafael, que é quem dá o suporte para a gente na ferramenta Zoom. E ele vai se apresentar para vocês e explicar como que vocês devem fazer para enviar suas dúvidas aqui para a gente. Rafa, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Grazi. E pessoal, boa noite novamente. Então, meu nome é Rafael, estou à frente da parte técnica aqui da nossa transmissão. E se precisarem de mim quanto a alguma dificuldade técnica quanto ao Zoom, eu estou à disposição. E para explicar a nossa forma de comunicação, o atendimento com vocês, é pelo sistema aqui do Zoom e a gente vai utilizar do sistema de perguntas e respostas. Ele é muito legal e funciona super bem. Para quem estiver pelo computador, basta você clicar uma vez com o mouse aqui sobre a minha câmera e da mesma forma no celular, só clicar uma vez com o dedo sobre o seu visor. Vai aparecer aí embaixo para vocês uma barrinha com vários botões aí para vocês utilizarem. Utilizem então o escrito como QIA, ele tem até um ícone de uma interrogação. Quando você clica nessa opção, vai aparecer uma caixinha de mensagem, onde ali você pode enviar toda a sua dúvida ou comentário aqui para o nosso time. A gente só pede para que vocês enviem a mensagem de vocês numa caixinha só. Ou seja, ao invés de dividi-la em múltiplas caixinhas entre olá, boa noite, minha dúvida é essa, por conta disso, tá tudo bem se acontecer, mas se puderem nos ajudar, consegue centralizar mais qual era a sua dúvida ali. E a outra é um pedido para que vocês entendam que a sua dúvida vem por ordem de chegada, então peço um pouquinho de paciência. Quanto antes a gente já vai chegar na sua e te responder. Grazi, obrigado pelo espaço e uma boa live. Obrigada, Rafa. O Recording in link progress. para que, se você estiver assistindo pelo celular, você possa baixar em outro momento também. Bom, eu trouxe aqui a linha do tempo. Alguns de vocês já conhecem a nossa linha do tempo. Lá atrás, em junho, a gente fez uma live, né, de próximos passos e explicou quais são as etapas que a gente tem aí até a entrega do empreendimento. Hoje a gente trouxe a linha do tempo novamente, só para a gente poder saber em que etapa nós estamos. Então, em junho, a gente fez uma live. Em julho, a gente iniciou as vistorias das unidades, que é o que dá o pontapé inicial para o processo de entrega do empreendimento, né? Hoje a gente está aqui na live de financiamento bancário. E aí, depois de hoje, a gente tem a previsão de já fazer em novembro o evento de escolha de síndico e administradora. Vai ser um evento semelhante a esse, de forma virtual também, e aí vocês vão poder escolher as empresas que vão fazer a gestão do condomínio de vocês. Bom, passada essa etapa, a gente aguarda então a expedição do Habite, que está previsto para sair em dezembro de 2025, e uma vez com o Habite expedido, a gente convoca todos vocês para a Assembleia Geral de Instalação de Condomínio, e aí sim simboliza a entrega do empreendimento. Em dezembro também, a gente convida todos vocês para um evento de inauguração do empreendimento. E nesse momento, se você já estiver apto, também vai poder receber as chaves durante esse evento. Vai ser uma festa linda. E aí, para estar apto para receber as chaves, precisa ter feito a vistoria aprovado e estar com a unidade quitada. Depois dessa etapa de festa, né, vocês vão receber todas as informações sobre reforma, mudança, o síndico, né, junto com a administradora,
vai posicionar cada um de vocês sobre como funciona esse processo. E aí sim, e até 30 dias após a instalação de condomínio, vai ser feita aí uma nova assembleia com vocês. O síndico e a administradora convoca todo mundo, mas aí a Living já não participa mais. E vocês é quem passam a tomar decisões como um condomínio formado. Bom, queria reforçar um pouquinho. Eu disse que lá em junho a gente começou com as etapas de vistoria. Não, desculpe, em julho a gente iniciou as vistorias e as vistorias elas ainda seguem acontecendo, né? A obra vai liberando as unidades de forma gradativa e aí vocês vão recebendo os avisos de que a unidade está liberada e aí pode entrar lá no nosso app, fazer o agendamento, marcar certinho aí a sua vistoria. A gente gostaria de reforçar que, se você vai fazer a sua vistoria, vai agendar, a gente vai permitir apenas 3 pessoas por apartamento, né? É um momento de uma visita técnica, na verdade, e aí o ideal é que vá você, proprietário, e se desejar, já leve um profissional também para tirar suas medidas, para adiantar algum projeto de reforma, né? Aproveitar esse momento para fazer bastante atividade bem útil, né? Antecipar algumas etapas. É obrigatório o uso de calçado fechado, calças compridas, por questões de segurança, né? Embora a unidade vai estar pronta, finalizada, ainda assim é um cenário de obra e a gente precisa evitar qualquer risco. Não será entrada nesse momento, né? Não será permitida a entrada nesse momento de crianças menores de 12 anos e nem animais de estimação. É uma visita muito técnica, então no momento não é permitido, tá? Bom, caso você não consiga comparecer, também será necessário aí indicar um representante legal, munido de procuração, para que essa pessoa possa fazer a vistoria em seu lugar. A gente sabe que tem muitos clientes que ou moram fora do país ou até mesmo fora do estado, não tem muita flexibilidade de agenda, mas pode sim nomear alguém para fazer a vistoria em seu lugar. E aí, no caso de quem comprou em nome de pessoa jurídica, também sempre recomendamos ou que a pessoa citada, né, no contrato social venha fazer a vistoria, ou que também nomeie um representante legal via procuração para que possa fazer a vistoria em seu lugar. Bom, agora eu não vou me estender mais, eu vou chamar a Dani Lima aqui de volta para que ela possa passar as informações sobre financiamento bancário para vocês. Dani, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Grazi. É, bom, acho que hoje eu vou falar um pouquinho mais do que a Grazi, né? Na live anterior foi mais a Grazi que falou, e dessa vez a gente vai falar de um tema bem importante e que a gente optou por antecipar um pouco das tarefas, e eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês o porquê que a gente resolveu antecipar um pouco dessas tarefas que a gente tem no financiamento bancário, né? Primeiro de tudo, eu começo já falando de algumas dicas importantes. E isso vai fazer sentido para vocês agora e até a finalização do nosso processo, né? Então, retomando, o nosso processo ele finaliza, né, pós-matrícula individualizada, mas no meio do caminho é importante que a gente dê algumas dicas para vocês para que a gente possa continuar com o processo sem nenhum tipo de problema, tá? Então, para vocês se prepararem da melhor forma, a gente sempre orienta que vocês cuidem da saúde financeira de vocês, evite contratação de empréstimo ou acúmulo de dívidas a longo prazo, porque pode comprometer o seu perfil financeiro, comprometer a sua renda na hora da análise de crédito. Mantém seu nome livre de restrições em órgãos de crédito, né? Então, todas as proteções de crédito é melhor que a gente mantenha distante neste momento. E monitore os seus gastos no cartão de crédito para garantir a estabilidade financeira. E, de novo, também para não comprometer sua renda. Então, são dicas aí que a gente resolveu trazer aqui, porque vai ser importante ao longo de toda a sua jornada de financiamento bancário, tá? Eu vou falar de novo, acho que vai ficar um pouco repetitivo, mas tem algumas alterações importantes. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe do processo de financiamento bancário.
Então, eu vou ser um pouco mais detalhista, e se a Grazi for verificando que há perguntas de cunho coletivo, ela vai me acionando aqui para eu poder responder, tá? Então, o processo de financiamento ele dura em torno de 60 a 90 dias para ser concluído pós emissão de habite, tá? E o meu time, né, o time da Living, ele vai auxiliar em todas as etapas do processo de vocês. Nosso primeiro contato, a gente vai pedir toda a documentação de vocês para vocês encaminharem para o nosso time para que a gente envie para a instituição financeira. A gente está antecipando a análise de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Entendemos que, visto o cenário, taxas e tudo mais, seria mais vantajoso que a gente fizesse a análise previamente, até para você já se preparar financeiramente para o que vem a seguir, tá? Então, a nossa primeira análise vai ser na Caixa Econômica Federal. Eu vou seguir explicando alguns motivos. O primeiro contato ele vai ocorrer através do WhatsApp. Então, vocês vão receber após a live um link pelo WhatsApp que vocês poderão acessar. Quando vocês acessarem esse link, ele vai te direcionar ao onboarding, que é a nossa plataforma segura para envio de documentos. O que a gente vai esperar que vocês façam, o que vocês precisam fazer assim que vocês entrarem nesta plataforma. Faz o cadastro, então informa como que é a sua renda, informa como que é a sua vida financeira, dentro das perguntas possíveis, informa se é casado, se não é, tudo isso para que a gente possa te direcionar sobre a documentação necessária da maneira correta. Então, ele é específico para o perfil. Você foi respondendo as perguntas, ele vai abrindo qual a caixa de documentação que você precisa apresentar para a gente. E aí você anexa a documentação em cada caixa específica, tá? É importante que o envio ele seja feito da documentação completa, tá? Para evitar qualquer tipo de pendência ou atraso no processo, tá? Então, leia atentamente, faz com calma, analisa se a documentação que você está enviando ela está legível, né? Se for foto, tenta evitar a mão, então traz a questão mais legível possível. Se tiver documentação digital, pode enviar o documento digital desde que esteja completo, não há problema, mas são algumas dicas que a gente dá para que a sua documentação ela seja aprovada e que a gente consiga enviar ao banco, tá? Eu trouxe aqui a lista de documentos necessários para a gente poder fazer essa análise bancária, já para vocês se prepararem para isso, né? Mas na hora ele vai arrumar para cada perfil, tá? Então, o documento de identificação, que é o RG ou a CNH, os dois constando do CPF, ou caso não conste, por exemplo, no caso de RG, envia o CPF também na aba de CPF, por gentileza, porque a gente vai precisar deste documento para seguir com a análise. A certidão de estado civil, então nascimento ou casamento, sempre pensando que se for casamento e o regime de bens for diferente de comunhão parcial, tem que apresentar o pacto antinupcial, tá? Então, isso também é importante até para os bancos poderem analisar da maneira correta e a gente também fazer a emissão do contrato da maneira adequada para o seu regime de bens, tá? E todo regime diferente de comunhão parcial em separação obrigatória tem pacto antinupcial. Então, é importante apresentar. Depois que você apresentou a documentação pessoal e o comprovante de residência atualizado, então, do último mês possível para enviar, ou melhor, aí a gente começa a pedir a documentação de renda. Então, se for CLT, vai ser os 3 últimos olerites, carteira de trabalho, pode ser a carteira de trabalho digital, extrato de FGTS, se aplicável, tá? Então, se for utilizar FGTS, estiver dentro das regras, que eu também vou apresentar, é importante que seja enviado. E aí, se não for CLT, os extratos bancários, pessoa física, dos últimos 6 meses, imposto de renda completo e com recibo de entrega. Se for utilizar o FGTS, também é importante apresentar o imposto de renda, mas a gente também solicita essa questão assim que você faz o preenchimento dos seus dados cadastrais. E aí, de novo, falando sobre documentação legível e para você optar por documentação digital, caso seja mais fácil para vocês e até ele facilita porque fica mais legível, né? A maioria agora está digital,
então pode enviar sim, sem problemas, tá? Quanto a FGTS, então o FGTS, ele pode ser utilizado, né, na maioria dos casos, em relação ao saldo devedor. Algumas pessoas optam por usar o saldo devedor completo em FGTS, ou seja, uma quitação, ou parcialmente no saldo devedor, então financiamento mais FGTS, consórcio mais FGTS, porém não tem algumas regras da detentora do fundo que a gente tem que se atentar para que a gente possa fazer esse saque de FGTS e a análise, tá? Não pode ter financiamento ativo, não ter imóvel nas limítrofes, residir ou trabalhar nas limítrofes onde está comprando imóvel, ter no mínimo 36 meses de contribuição e a avaliação do imóvel. Os 36 meses não precisa ser seguidos, né? Ele pode ser a soma sem nenhum problema, tá? Ter no mínimo. E a avaliação do imóvel não pode ultrapassar 1,5 milhão. Eu coloquei ainda 1,5 milhão nessa apresentação, e eu sei que na última semana a gente está tendo alguns outros desdobramentos em relação ao valor do imóvel, junto às instituições financeiras, e o Banco Central. Só que, como ainda não está no normativo, eu não posso informar que a gente já pode considerar esse valor atualizado. Então, eu continuo utilizando a regra da detentora do fundo, que é a Caixa Econômica Federal, que ela está utilizando no momento. Assim que atualizar, a gente atualiza também. Então, pode ser que no meio do processo a gente mude essa questão do valor do imóvel, embora a unidade não chegue a este valor, tá? Uma coisa importante que eu acrescentei aqui e que eu falei na outra live, mas eu vou falar nesta também, é que aqueles clientes que estão enquadrados como investidores não pode utilizar o recurso do FGTS. Então, para todos estarem na mesma página, a gente está falando que o FU, o Living Full Faria Lima, ele é um imóvel HIS, tá? Então, HIS é uma sigla, significa habitação de interesse social. Então, é um conjunto, uma política pública, um conjunto de programas. Isso quer dizer que a gente segue de acordo com os normativos e provimentos dos responsáveis por este programa, tá? E junto às instituições financeiras. E aí existem algumas regras, tá? A intenção deste imóvel HIS era auxiliar as pessoas de baixa renda ou permitir que algumas pessoas com rendas superiores aos que estavam em programa pudessem ser considerados investidores e adquirissem o imóvel. Entretanto, quando você adquire para ser investidor, o uso do FGTS cai, porque a intenção é que você use para residência, né? Residencial. Então, por isso, não pode utilizar o FGTS independente da instituição financeira que você escolha, tá? E aí a gente auxilia do primeiro contato de vocês até a assinatura do contrato, emissão do ITBI e pagamento das custas, tá? Antes de eu continuar, vou entender com a Grazi se já tem alguma pergunta que ela queira fazer aqui. Oi, Dani. Não, eu tenho algumas perguntas aqui, mas de cunho individual, e aí estão sendo respondidas para cada cliente. Tá bom, então beleza. Eu vou seguir pós-análise de documentação e o uso do FGTS. A gente também vai fazer análise individual, tá? Assim que a gente receber a documentação, aí a gente segue com este processo. Então, depois que você me enviou a documentação, qual que vai ser o meu próximo passo? Então, após o envio dos documentos, o seu processo ele vai ser encaminhado para uma assessoria parceira, que é a Assino. Ela vai realizar uma pré-análise de seus documentos para enviar para a Caixa. A Assino, ela vai fazer análise somente na Caixa Econômica Federal. Eu estou frisando bastante a Caixa Econômica Federal, porque como a Caixa ela tem uma validade da carta de crédito maior, a gente entendeu que, como o mercado está, vale a gente fazer essa análise previamente. Então, a Caixa tem uma validade da carta de 180 dias.
Então, isso não prejudica a gente fazer a pré-análise, já ajustar toda a questão financeira e aguardar a BITS e matrícula individualizada para a gente poder seguir com a emissão do contrato. Só que a Caixa Econômica Federal, ela tem algumas regras diferentes. E por isso, para a gente poder fazer análise de crédito, a gente precisa de uma assessoria para nos auxiliar, tá? Então, a análise prévia vai ter assino com vocês apenas para a Caixa Econômica Federal, bancos privados, consórcio e quaisquer outras questões financeiras em relação a algum processo que tenha que emitir contrato, quem vai auxiliar vocês vai ser a Lívia. De qualquer forma, a gente vai trabalhar em conjunto com a Assino. A gente não vai deixar a carteira só com eles. Mas eu gosto de avisar para vocês saberem que vai ter uma assessoria contatando vocês, caso necessário, para pedir algum documento junto com a Living, tá? Depois que a Assino analisou a documentação, ela vai enviar a documentação de vocês para a Caixa Econômica Federal, para analisar o potencial do crédito, tá? E aí depende, obviamente, dos critérios da Caixa, né? Então, em qual modalidade, quais as condições, tudo isso depende da instituição financeira, não é a Living ou a assessoria que pode determinar. A gente analisa e tenta orientar e ajustar para que aprove dentro do necessário, mas somente a Caixa Econômica Federal para falar o que é possível e o que não. A gente sempre avalia individualmente, tá? Então, é de acordo com o perfil do cliente. Depois que a análise é concluída na Caixa Econômica, a gente vai informar as condições de crédito concedidas para o seu perfil. Isso vai te permitir ter uma noção de como que está o mercado, como que está a taxa, e caso você mantenha as mesmas condições financeiras até a emissão da matrícula, por isso as dicas financeiras, a gente, a gente mantém as condições junto à Caixa Econômica Federal. Então, por mais que a gente faça análise prévia, caso vocês não mantenham as condições financeiras, pode ser necessário passar por uma reanálise de crédito, tá? Pós a BITSE, tá? Vai ser o nosso start para as outras análises bancárias. Então, quando a gente falar de bancos parceiros, bancos privados ou qualquer coisa do tipo, a gente já vai estar falando que o gatilho vai ser o ABITSE. E aí pode ser que a gente peça alguma documentação atualizada, porque daí a gente vai passar pelos outros bancos para mostrar outras condições financeiras para vocês poderem escolher. Eu coloquei o Santander e o Itaú, que são bancos parceiros que já estão cadastrados conosco, que a gente consegue fazer análise. Aí realmente não é assino, tá? É o time da Living que vai fazer a análise de crédito junto aos bancos. Eu não coloquei o Bradesco. O Bradesco, até o momento, ele não está fazendo financiamento bancário para investidores, tá? Isso quer dizer que não vai fazer nunca? Não. Como a gente muda provimento, a gente muda bastante coisa e a gente vai seguindo de acordo com a regra, pode ser que até lá já tenha alterado isso também. Então, antigamente eles faziam, agora eu chamo de fechar a torneirinha, eles diminuíram um pouco essa questão de crédito, mas pode ser que lá para frente eles voltem a fazer isso. Então, eu nunca descarto. Eles também são bancos parceiros, a gente pode fazer análise para quem estiver enquadrado, quem não estiver enquadrado, a gente faz análise de crédito junto aos outros bancos. E se lá na frente a gente também conseguir parcerias com outros bancos que a gente acha que vai ser vantajoso para vocês poderem fazer análise, a gente também apresenta quais são as condições bancárias dos outros bancos para vocês poderem fazer a análise. Antes de finalizar qualquer coisa, a escolha vai ser sua. Então, você vai analisar qual a melhor comissão. Às vezes, por mais que a taxa da Caixa esteja mais vantajosa para você, você quer seguir com o Itaú, porque ele já é seu banco, você está acostumado, já sabe mexer no app. Então, tá tudo certo e a gente vai sempre respeitar a escolha que você fizer, tá? E aí, se você tiver interesse em fazer com algum outro banco, que não seja parceiro, que a gente não esteja cadastrado, a gente também dá suporte do início ao fim do processo. Apresenta para a gente a carta de crédito ou a carta de consórcio contemplada. Importante quando a gente fala de consórcio, ela não pode estar quitada, tá? Porque daí não dá para fazer o processo junto à instituição. Mas tendo uma carta de consórcio contemplada, a gente também dá suporte, também entrega toda a documentação. A diferença é que quando a gente faz um processo interno, a gente já apresentou toda a documentação do imóvel, então essa análise prévia, ela já está pronta,
a gente deixa pendente somente a matrícula individualizada, que a gente não tem ainda, e aí essa etapa ela é feita previamente, então você pula algumas etapas que você faria com um banco privado, por exemplo, se você fosse fazer isolado, externo, né, que não fosse fazer conosco. Então a gente já deixa a avaliação bancária pronta, então a gente já tem os laudos na hora que a gente começa a análise, e tudo isso impacta em tempo de processo. A gente sabe que para vocês é importante que vocês recebam as chaves mais brevemente, e a intenção realmente é facilitar o processo. Quando é isolado, eles não podem utilizar a documentação que já foi enviada previamente, porque são canais diferentes. E aí, por isso, é, que a análise ela fica um pouquinho mais porque eu preciso apresentar toda a documentação do empreendimento para poder fazer a análise dos dois perfis, tanto do cliente quanto do banco. Se fizer internamente, isso já estará feito, tá? Tanto fazendo com a assino na Caixa Econômica Federal a análise, quanto posterior ao ABITSE, a análise nos bancos privados com a Living, não vai ter custo para vocês, tá? A Living disponibiliza o time para que faça essa análise para vocês e também para que a gente possa dar mais clareza do processo, dar o suporte em relação à parte burocrática, vamos dizer assim, porque é muita documentação, são muitas regras. Então, como a gente já está habituado, a gente faz esse processo para vocês, até para garantir o recebimento, também para garantir para vocês uma jornada um pouco mais clara, um pouco mais com a visibilidade e também com o entendimento que é uma etapa muito importante para vocês, né? Então, a gente faz sem custo nenhum, independente da sua escolha de instituição financeira, tá? A gente vai dar o suporte. E aí, de novo, pode ser que alguns documentos complementares eles sejam solicitados. Como a análise é individual, pode ser que o banco analise e informe, ó, talvez para a gente aprovar o crédito a gente precisa de um documento diferente. A gente informa, orienta e acompanha com vocês para que vocês possam apresentar essa documentação e ter o retorno da análise de crédito o mais breve possível, tá? Grazi, sigo mais um pouco? Ó, eu tenho umas perguntas aqui, mas eu vi que você acabou respondendo nessa sua última fala. Mas, por exemplo, tem o Vladimir Camilo que ele está questionando se poderá fazer o financiamento das custas de cartório e escritura do imóvel junto. Tem essa possibilidade? Como funciona, Dani? É uma pergunta muito boa, Gra. Vladimir, pode sim incluir a custa, desde que contemple dentro da sua análise de crédito. Então, os bancos eles têm uma política de crédito que eles aprovam para você um percentual sobre o valor do imóvel. E aí, se esse percentual ele não estiver comprometido totalmente no seu saldo devedor, ou seja, você tiver uma sobra, que a gente chama, você pode incluir as custas. As regras do banco para a inclusão de custas. Eles incluem 5% do valor do imóvel. 5% é regra, não dá para diminuir. Você não vai gastar tudo isso em custas, mas eles incluem 5%. Dilui-se no financiamento no prazo total. Você vai ter que pagar previamente essas custas e, posteriormente ao registro, ou seja, quando concluir essa etapa, o banco te reembolsa. Ele paga, ele inclui na sua conta, ele deposita na sua conta o valor referente às custas posterior ao registro, ou seja, assim que o registro ele é feito, ele é concluído, apresentamos ao banco a matrícula e o contrato, que tem validade de escritura pública hoje, e aí o banco ele disponibiliza para a Living o valor referente ao financiamento e para você o valor referente às custas. Aí, como você já pagou previamente, esse valor vai estar na sua conta e você vai entender como que você vai fazer, né? Se você vai colocar de volta no capital que você tirou, se você vai usar para reforma ou qualquer outra coisa. Mas os bancos hoje, para garantir que vai registrar, eles pedem para que você registre, para posterior eles pagarem para você o valor que você incluiu das custas, tá? Alguns bancos têm uma política diferente, mas aí no individual a gente vai explicando qual banco que faz o quê na hora que a gente for fazer o financiamento referente a esse banco, para daí a gente explicar a regra que está vigente no momento, tá bom?
Muito bem. Ó, o Mauro Neto, ele está perguntando assim, quando que começará essa etapa de envio de documentos? Já é possível fazer, Dani? Já é possível, Mauro. Assim que a gente terminar a live, né? Hoje a gente termina a live, amanhã a gente manda uma review. Acredito que seja amanhã, né? Eu acho que está no calendário do pessoal. Amanhã a gente manda para vocês verem novamente o que aconteceu aqui hoje, qual foi a conversa que a gente teve. E assim que o pessoal me der o start, que mandou para vocês referente à live, né? A revisão de tudo que aconteceu aqui, eu já disparo o link para que vocês possam inserir a documentação, tá? E aí, posterior a isso, o time da Living começa a entrar em contato para entender se tem alguma dúvida. A plataforma ela é bem dinâmica. Se a gente aprovar ou reprovar algum documento, você fica sabendo, então você pode acompanhar pelo próprio onboarding. E se reprovar, vai ter um motivo, né, da recusa e a solicitação de um novo documento. Então, no começo da documentação, fica muito claro para te explicar o que está acontecendo e quais as etapas que a gente está avançando, tá? Ok. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui, deixa eu até... Na verdade, é o Bernardo Fernandes que ele está questionando assim, ó. A gente vai seguir com o processo e aí fica pendente somente a matrícula para o final, é isso? Vocês vão fazer toda essa análise, deixa todo o processo redondinho, aguardando apenas a matrícula? Isso, a gente vai seguir com o processo, a gente está antecipando o prazo da caixa, então a gente vai estar começando. Normalmente o nosso start na Living é a Bitse, porém, como a caixa tem um prazo maior, a gente começa antes. Depois do Abitse, a gente faz a análise de crédito nas outras instituições, envia para vocês poderem analisar quais são as melhores condições, e assim que você me falar qual que é a condição, eu sigo para a análise jurídica, que eu vou explicar um pouco para frente como ela é. Mas aí a gente só pode concluir o processo pós-matrícula. Então, a análise de crédito a gente antecipa, você entende as condições financeiras, pode optar por qual condição que você quer conduzir. Eu posso seguir até uma certa etapa e depois eu paro e espero a matrícula individualizada, tá? Então, a intenção é que você consiga analisar com mais calma e suprir qualquer tipo de necessidade documental ou financeira previamente para você não ter impacto na hora que sair a matrícula. Tá bom. Só mais duas por enquanto, À Dani. vontade, Grazi. O Tiago Barreto, ele está perguntando se já tem definido alguma avaliação bancária para poder saber, né, o quanto que o banco conseguiria de financiamento. A gente já tem algum estudo ou não, ainda serão iniciados? A gente já deu início na questão da Caixa Econômica Federal para fazer o laudo e dos outros bancos também. Eles não saíram um retorno ainda em relação ao valor de avaliação, mas está bem próximo disso sair a gente poder analisar qual é o valor do imóvel. Provavelmente fique dentro do valor do programa para porque é o esperado, né? Entendi. Aí o Bernardo voltou aqui questionando, né, se tudo isso que está sendo dito também se aplicaria para o Itaú, caso seja o banco que ele vai escolher. Ele se aplica, eu só não consigo fazer análise agora. Por que que eu não faço análise agora? Porque o Itaú ele tem uma validade de carta de crédito muito curta em comparação ao da Caixa, né? Então, a validade da aprovação de crédito do Itaú normalmente é 90, 60 dias. Então, a gente entende que o start ideal para análise de crédito e emissão de contrato, contando que a gente tem que esperar pela matrícula, é pós-habite, né? Então, eu falei que a etapa de conclusão do processo é de 60 a 90 dias pós-habite, e aí, mais ou menos, é por isso que a gente só começa a análise de crédito do Itaú lá para frente. A gente até pode fazer a análise anterior, se ele solicitar, né? Só lembra de me sinalizar, por favor. Mas ciente que a validade ela vai é, ela vai vencer, provavelmente, porque a gente tem que esperar o restante da documentação do imóvel, o que está no tempo, e aí a gente tem que fazer uma nova análise. Então, assim, provavelmente o tempo ideal a gente vai avisando para daí ele poder não ter esse tipo
de processo, que às vezes frustra um pouco, né? Ter que fazer uma reanálise e tudo mais. Então, prevendo em tempo de análise de crédito, a gente vai fazer sim no Itaú, mas o ideal é que a gente faça após a Bits. Muito bom. Ó, só mais uma pergunta. Na verdade, você já tinha respondido sobre isso, mas eu acho que vale reforçar. Ele Tá. não se identificou com o nome, mas consta como morador 1118. E aí ele está questionando se realmente assessoria Sino não tem custo, mas se também ele pode já conversar com a gerente do banco que ele tem preferência. Não tem custo a assessoria assino, do mesmo jeito que a análise nos bancos, a depender do banco, eu já consigo fazer a análise para você também, mas entra nisso que eu falei. Provavelmente, por conta do prazo de validade da carta de crédito, compense mais aguardar o Habite para poder fazer esse comparativo. No fim, nenhuma decisão ela vai ser pautada na análise de um banco só. A gente sempre vai apresentar as condições de todos os bancos. É mais sobre tempo. Como a análise da Caixa ela é um pouco mais criteriosa do que a dos outros bancos, só que o prazo dela de carta de crédito é maior, a gente consegue pensar em manter as condições por mais tempo. E aí, só por isso, em decisão estratégica, a gente antecipou essa análise e pós-Habits a gente consegue fazer análise nos outros bancos. Mas se quiser seguir com o gerente também não tem problema, tá? Tá bom. Todas essas análises, Dani, também enquadraria, por exemplo, para o Santander, né? Santander, Itaú. Eu só não falo Bradesco porque eu preciso olhar o perfil, né? E aí eu vou ter que analisar individualmente. Mas sim, Santander, Itaú, se lá na frente a gente tiver mais algum banco parceiro que faça sentido apresentar análise, a gente também apresenta e informa como são as condições dele para contratação. Entendido. Pode seguir então, Dani. Por enquanto a Então tá bom. gente está sem perguntas. Então tá bom. É, Então, seguindo aqui, depois que eu apresentei para você as condições bancárias, tanto da Caixa quanto dos outros bancos, pensando que a gente já está aqui na linha do tempo pós a Bitse, a gente vai emitir os formulários do banco que você escolher, né? Então, escolhi o Itaú. Ele tem formulários que precisam ser apresentados, declaração de saúde, no qual informa como que está mesmo sua saúde nesse momento, algumas informações sobre, tipo, qual o endereço que você quer receber comunicação, qual é o seu e-mail. É um formulário bem simples, a gente também auxilia no preenchimento e validação deles, mas após a escolha do banco, a gente vai fazer essa questão dos formulários. Eles normalmente são disponibilizados por instituição, então é por isso que é importante escolher qual banco que você vai seguir para a gente poder gerar esse formulário e enviar para você para validação ou assinatura. E isso a gente consegue fazer e deixar pronto antes da matrícula individualizada, para daí a gente deixar tudo pronto aguardando a matrícula, tá? E aí o banco, ele inicia uma coisa que a gente chama de análise jurídica. Basicamente, na hora do crédito, você falou assim, minha renda é X, eu trabalho na empresa XPTO, então você informou qual que é a sua vida financeira. Na análise jurídica, o banco vai validar se o que você falou é real, né? Então ele vai olhar se é cara crachá, não só da parte do cliente, como também da nossa parte. Lembra que eu falei que a gente fez a análise prévia da documentação e deixou tudo no banco? Nessa hora, o banco valida se está tudo dentro da validade, se a documentação está ok, se ele vai criar algum documento diferente. Então, é na análise jurídica que ele faz toda essa análise para aguardar a emissão do contrato, tá? Ele só emite contrato pós-matrícula individualizada. Independente da instituição financeira que você opte, ele só vai fazer a finalização, a emissão do contrato com a matrícula individualizada, tá? Pode ser que nessa etapa o banco acabe solicitando algum documento complementar ou a atualização de algum documento. Eu sempre comento sobre isso, então é porque, óbvio, os documentos eles têm validade, né? Então, comprovante de residência tem validade, o Olerite tem o período em que ele ainda é considerado para análise, então tudo tem prazo de validade. Então, se o banco entender que ele precisa de mais alguma documentação atualizada, a gente vai solicitando para vocês e informando o motivo da solicitação deste documento, tá?
E aí, de novo, eu coloquei o importante que para a emissão do contrato, a gente precisa da individualização das matrículas, tá? Depois que a matrícula emitiu e a gente enviou para o banco analisou e falou que está tudo ok, ele segue para a emissão de contrato. Então, ele emitiu o contrato, a gente analisa o contrato para ver se ele está com as cláusulas que constam em matrícula, para ver se o valor que você escolheu está do jeito certo, para ver se todas as condições que a gente conversou estão constando em contrato. Constando em contrato, a gente valida essas informações com vocês e envia os boletos das custas. Então, tanto ITBI quanto cartório, ele é enviado pós emissão de contrato, tá? E aí a gente envia para vocês, vocês efetuando o pagamento, precisa apresentar para a gente o comprovante. E aí, falando de comprovante, as meninas do repasse, elas solicitam muito que o comprovante conste código de barras. E aí é sempre bom, a gente vai orientar de como que emite, mas eu já aviso previamente que pode ser que essa etapa você também olhe e fale, mas tá pedindo de novo o comprovante? Mas é porque o cartório, ele valida cara crachá também. Então, tem que constar o código de barras da operação que você fez para que a gente possa validar que está ok, tá? E aí, estando tudo ok, vistoria aprovada, custas pagas, contrato emitido, a gente vai para a parte de entrega de chaves. Aí, o time de relacionamento entrega as chaves para vocês com o nosso ok, né? Com a nossa validação que está tudo certo, a vistoria estando feita, custas pagas e tudo mais, vai para essa etapa. Lembra que eu falei que a gente cuida até a etapa de registro? Então, eu vou falar novamente. Posterior a esses pagamentos, de novo, não tem custo. O pagamento é um boleto emitido direto da prefeitura e o de cartório é com a previsão e cálculos feitos previamente com o cartório também. Então, a gente faz esses boletos, manda para que vocês efetuem os pagamentos e que a gente cuide do registro para vocês, enquanto vocês cuidam da obra e de outras coisas que vocês têm para fazer, tá? Então, existe uma equipe que cuida deste item para vocês. Então, ela faz o registro, olha a assinatura do banco se necessário, enfim, faz toda essa etapa burocrática também, para que você cuide da obra ou de outros itens que você precisa cuidar. E aí ela pode levar de 60 a 90 dias para ser registrada, pensando que tem ainda assinaturas para serem feitas posteriormente à assinatura de vocês, tá? Então, toda a etapa, toda a jornada de registro, ela pode levar até 90 dias, tá? Não quer dizer necessariamente que ela vai levar todo esse tempo, mas a gente fala o tempo máximo, né, para deixar ciente. Mas também não tem custo, tá? Então, existe uma equipe especializada no assunto que vai facilitar a vida de vocês, mas que também não tem custo. Então, a gente não cobra valor nenhum para fazer esta etapa, tá? Grazi, até aqui? Até aqui tudo bem. Eu posso só fazer uma pergunta? Eu achei interessante. Eu acho que muita gente deve estar com a mesma dúvida. O Tiago ele Tá. está questionando do cálculo do registro ITBI, se é considerado do valor de contrato, da promessa de compra e venda, ou do valor atualizado. Tá. É, o valor de TBI, ele é sobre a gente sempre fala que ele incide sobre o valor de compra e venda. Quando a gente vai emitir o contrato, antes da emissão de contrato, a gente fala sobre valores com o cliente. Então, a gente apresenta o compra e venda atualizado e o valor de avaliação bancária. Às vezes, o cliente precisa do valor de avaliação para suprir o valor de financiamento bancário, ou seja, para ajustar para ele conseguir o valor de financiamento que ele necessita. Então, se ele precisar que o valor de avaliação conste como valor de compra e venda para que o financiamento dele seja aprovado no valor que ele precisa, a gente vai considerar este valor como compra e venda. Se ele já tem o saldo devedor que supre com o compra e venda atualizado, a gente vai utilizar o compra e venda atualizado. Mas o ITBI ele vai incidir sobre o compra e venda que estiver em contrato. Então, é muito importante na hora da confirmação de valores que isso fique claro para o cliente, porque daí ele vai incidir sobre este valor. É um pouco complexo, mas se precisar que eu explique de outra forma, me avisa. Não, eu entendi. Eu acho que o pessoal também entende que vai ter que ser analisado caso a caso, de acordo também com o crédito aprovado de cada um. Correto. Vou passar mais um pouco, Pode tá? seguir.
Pode Então tá seguir. bom. E aí a gente falou tanto da individualização da matrícula que a gente trouxe um pouco sobre esse tema e que vale a gente conversar e reforçar para explicar a importância dele dentro do seu processo de financiamento bancário, né? Então, a matrícula do imóvel é um documento que ela consta informações como a existência do bem, descrição do imóvel, medida de compra e venda, hipoteca, inventário. Então, existem vários itens que precisam constar na matrícula individualizada. Quando a gente tem um terreno, ela está em uma matrícula só. Depois que a gente faz os apartamentos, precisa constar essa individualização, ou seja, precisa constar a sua metragem, as informações referentes à sua unidade, para que isso também conste em contrato, tá? Depois que a matrícula é individualizada, o cartório ele começa a averbar, ou seja, registrar quaisquer tipo de alteração que você tem no seu imóvel, na questão jurídica, vamos dizer assim, dentro dela, né? Então é por isso que a gente precisa da individualização da matrícula para a gente poder colocar todas as informações do seu contrato, tá? Ele dá segurança jurídica para qualquer transação, que foi o que eu falei, como compra do imóvel, garante legalmente que o bem é de fato daquele proprietário. Então, quando a gente registra a unidade, a gente fala que é da Grazi alienada ao Banco Itaú, por exemplo. Então, a gente informa qual foi a transação que foi feita e é importante que isso conste na matrícula, tá? Hoje, o contrato de financiamento bancário, ele tem validade de escritura, tá? Então, antigamente você tinha que ter o contrato e fazer uma escritura do imóvel. Hoje, este contrato de financiamento, ele já tem essa validade jurídica e aí ele consta na matrícula individualizada, então não há necessidade de uma escritura além de tudo isso que a gente apresenta. Então, quando vocês falam de escritura, bastante gente pergunta, e a escritura, quando eu faço? O contrato de financiamento já é a escritura, e ele só pode constar posterior à emissão da matrícula. E o prazo da individualização ela pode variar entre 60 e 90 dias, mas ela ocorre em paralelo. Então, emite-se o habite-se, o time jurídico ele cuida dessa parte para emissão da matrícula individualizada e o time de repasse, que é meu time, cuida da parte de financiamento bancário. Então, enquanto você está fazendo toda a análise para ver qual banco você quer seguir, a gente segue a análise jurídica, o jurídico está cuidando para que a emissão da matrícula ocorra. Grazi? Tudo bem até aqui, Dani. Então, tá bom. Bom, dos itens que eu precisava trazer para vocês foram estes. Ó, eu dei spoiler da avaliação. Foram estes. Acho que a gente passou por todo o conteúdo. É uma parte um pouco burocrática, então, com toda certeza, o meu time vai estar lá para auxiliar vocês em todas as etapas do processo. Vai ser uma jornada bem interessante. E eu estou bem empolgada para a gente poder começar essa etapa com vocês. Muito bem. A gente está empolgada mesmo. Bom, então, pessoal, a gente já está caminhando então para o final da nossa live. Eu queria dizer que, bom, todas as informações que a gente passou para vocês hoje, amanhã a gente vai enviar um comunicado com um resumo, né, de tudo que foi falado aqui, inclusive o link dessa gravação, para que vocês possam rever, né? Se quiser assistir na íntegra, se quiser rever alguma informação será possível. Então, amanhã a gente encaminha um resuminho para vocês. Quero agradecer a participação da Dani, que veio aqui nos ajudar, né, na condução da live.